Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Começa agora mais um Diz Aí. Vamos juntos aprender da Palavra de Deus. Tem assunto melhor para a gente conversar? É a Palavra, de fato, onde Deus fala conosco através das Escrituras. Temos ensinamentos preciosos que Deus deixou registrado. E alguns vão falar, não, mas isso aí foi escrito há muito tempo atrás. Não se aplica mais à minha vida, não. Cuidado, a Bíblia é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. A gente tem muito a aprender com a Bíblia. É um livro extremamente atual e hoje temos um tema muito interessante e vamos entender qual que é a visão da Bíblia a respeito deste tema. Mas antes de revelar qual que é o assunto de hoje, eu quero convidar você aí de casa a mandar a sua sugestão de tema para a nossa produção através do nosso WhatsApp, que é o 21993415064. É através desse número que você manda a sua sugestão, as suas ideias. A gente quer te ouvir aqui no Diz Aí. Então, diz aí, convidada. E também a gente faz esse convite para que você seja um inscrito do nosso canal do YouTube. Lá você vai conferir na íntegra. Temos o Jaé, temos o CJC Missão, CJC News com o Anderson Nascimento. Temos muita coisa boa. O próprio Diz Aí, caso você queira rever este programa ou assistir toda a playlist, está autorizado, tá bom? Você pode conferir tudo isso e muito mais no canal CJC Oficial lá no YouTube. E pega agora o seu celular, vai no Instagram e digita, busca por @canal.cjc. E você vai conferir um pouquinho do nosso perfil. Lá tem conteúdos exclusivos, tem enquetes nos stories, tem também bastidores, conteúdos que você não vai ver em lugar nenhum, só no nosso perfil. Então você precisa estar seguindo a gente lá também, @canal.cjc. Dadas as informações, agora podemos seguir com o programa de hoje. E eu não estou aqui sozinha, estou recebendo o Guilherme, veio lá de Campo Grande. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui. Tá com a mão gelada, tá? Eu até botei o casaco. Tá um friozinho aqui no estúdio. Não sabemos se tá sol, se tá chovendo, né? Aqui no estúdio a gente perde um pouquinho a noção de como é que tá o tempo lá fora. Mas enfim, aqui dentro o tempo tá ótimo porque vamos falar da Bíblia. Não tem assunto melhor pra gente falar do que aprender com o que o nosso Criador deixou pra gente de instrução, não é verdade? Preparado e animado pro programa de hoje? Demais. Demais? Preparado. Esse é um tema muito importante, né? Sem dar spoiler, né? Mas você, o que você achou do tema? É um tema muito importante porque fala justamente sobre a igreja em si, como ela deve se portar, né? Como o corpo de Cristo, na verdade. De Cristo deve se portar. Você que tá curioso, quem tá no YouTube já sabe qual que é o tema, né? Mas você que nos acompanha pela TV, vou revelar agora o tema para você. Levai as cargas uns dos outros. Aqui a gente vai entender, como o Guilherme bem colocou, o papel da igreja como corpo de Cristo. Até porque a missão que nós temos, de amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos, quando nós falamos da palavra amor, ela não é demonstrada apenas por palavras, não é verdade? Mas também por atitudes. Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso e o texto base, só para você poder acompanhar junto com a gente também, está em Gálatas 6 e o título desse capítulo é Façamos o bem a todos. E esse versículo em questão, que é base para o estudo de hoje, é no versículo 2, que diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E aí eu pergunto também para o Guilherme, o que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, o que ele quis dizer com esse texto, para a gente não ter uma segunda interpretação, O que o apóstolo realmente quis dizer? Você entende como carga aquilo que é não necessariamente pesado, mas é um fardo que deve ser ali carregado. E quando Paulo fala sobre isso, ele quer dizer justamente para dividir, para ser mais fácil a caminhada, né? Então, se eu tenho alguma dificuldade, se eu tenho algum problema ali que eu preciso vencer ele, eu dividir esse problema com um irmão meu, com alguém que possa me ajudar, se torna muito mais fácil. Com certeza. A própria palavra mesmo fala que, eu não lembro exatamente o livro, o capítulo, mas fala que confessei os pecados uns aos outros para que sareis. Então, essa troca, ali de dificuldades, de problemas e tal, de adversidades, é onde Deus opera para haver salvação.
Infelizmente, alguns ainda têm uma visão muito individualista. Sim, Né? Só importa a minha vida, as minhas vontades, as minhas necessidades. Não é que não importam, mas que não seja a sua única preocupação. Que você, como corpo de Cristo, entenda que a vida do outro também vai impactar. Né? A vida, os pecados, né? Você falou de confessar os pecados. O que o outro faz de errado, você está ali também como instrumento para poder auxiliar aquela pessoa, né? Para você ensinar e instruir, se preciso for chamar a atenção, mas tudo isso é em amor. Como eu falei no início, o amor não consiste só em palavras, mas também em atitudes, a gente demonstrar isso. Como corpo de Cristo, estamos ligados. Então, a vida do outro, ela vai respingar, ela vai impactar também na sua vida. Até porque, se eu estiver andando no escuro e eu bater o dedinho do pé, a boca vai gritar, não é? Sim, com certeza. Tá ligado. A gente percebe isso no corpo humano. Tá tudo ligado, tudo tem uma relação. Então, a gente precisa entender como o corpo de Cristo não é diferente. Nós estamos ligados. E muitos têm a visão de que o outro tá ali para servir você. Sim. Mas não, o outro tá ali para ser servido, para ser ajudado e não para ser explorado. E quando nós falamos também de ajuda ao próximo, isso traz um reflexo muito positivo também para nós mesmos, não é verdade? Com certeza. Porque hoje eu estou ajudando, amanhã eu vou ser ajudado. Exatamente. A gente tem essa visão individualista e só se preocupar com os meus problemas, minha vida, só eu. Mas uma hora eu vou estar precisando de ajuda. E quem que vai me ajudar, não é verdade? Cristo. A gente precisa ter essa cooperação como corpo de Cristo, crescermos juntos, entender que estamos ligados. E falando sobre esse texto, como eu até disse, né, as pessoas têm uma facilidade em enxergar até o erro do outro. Com certeza. Enxergar a falha que o outro tem, a trave que está no outro, o cisco, né? O cisco que está no olho do próximo. E você acha que até dentro da igreja, do ambiente onde o cristão convive ali, existe esse julgamento rápido sobre o outro? E isso impacta também na forma de ajudar? Sim, isso impacta porque, assim como você mesmo falou, as pessoas estão mais preocupadas com o que o outro vai fazer, como o outro vai se portar, do que em vez de tentar alinhar ali a própria vida, né? Então, eu olho muito pro outro, mas não no intuito de ajudar, como Paulo fala, né? Sobre carregar e dividir ali o fardo, mas no intuito de julgar, no intuito de me sentir superior, de me sentir maior. Não, eu tô aqui há 20 anos na igreja, então eu bem sei como funciona. Você que chegou agora, você não sabe de nada, você fica aí no seu canto, mas não, né? Jesus mesmo fala pra gente aprender um com o outro. Não importa o tempo de caminhada, não importa o tempo de igreja ali, até mesmo o tempo com a palavra, a gente pode aprender, né? E aí tomar a postura de servo ao invés de senhor é o que Cristo fala, né? E ele fala até mesmo em João capítulo 13, no versículo 14, ele fala: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Então Jesus mesmo fala, né, que a gente não tem maior ou menor, a gente continua sendo servo ali, não importa o tempo. E a gente pode tanto aprender como dividir, né, a carga ali um com o outro. Exatamente. Eu lembro de ir com a minha mãe no mercado e voltar com aquela sacola enorme, cheia de coisa, pesado, produto de limpeza, aquela coisa que pesa. Ela pegava numa alça, eu na outra, e a gente levava para casa com muito mais facilidade. E assim também é na vida, né? E qual que seria o motivo? Por que então, só porque a Bíblia está mandando, então eu tenho que ajudar o próximo? Com certeza não, né? A gente tem que adotar mais a postura de não só, Deus me mandou, mas o amor que eu tenho por ele, né? Deus entregou a própria vida, então eu tenho que entregar a minha vida também, não só por ele, mas também pelos meus irmãos, viver ali em servidão, né? Porque se eu amo a Deus, que a quem eu não vejo, a própria palavra fala sobre isso, como é que eu vou amar o próximo que eu vejo? Que eu vejo, entendeu? Então a gente precisa adotar mais essa postura de amor e não só, tô fazendo porque o pastor mandou, tô fazendo porque o obreiro ou a própria Bíblia tá falando, né? E aí se torna também um fardo pesado, né? E, por exemplo, se a gente for trazer isso de uma forma muito prática para você entender, primeiro que a Bíblia ensina assim, então essa forma é como Deus desenhou para ser feito e se Ele mandou, então existe uma bênção nisso também,
que você entenda isso. O segundo, que o seu relacionamento horizontal com as pessoas é apenas um reflexo, uma consequência do seu relacionamento vertical com Deus. Então, reflete muito a respeito de você mesmo, de como que está a sua vida com Deus, né? Então, que você reflita sobre isso, porque é muito sério. Quer dizer, o meu relacionamento com Deus, ele é medido pela forma que eu trato as pessoas. Foi o texto que você trouxe. Como é que eu vou amar a Deus, que eu não vejo, mas eu não vou amar o meu próximo, então, que eu tô vendo? Como que isso funciona? Não faz sentido. Estamos aqui juntos aprendendo mais da palavra e o tema de hoje é levai as cargas uns dos outros. E o texto base, para você também poder acompanhar, é Gálatas 6, mais específico, versículo 2, onde fala, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E agora a gente vai para o caso de hoje. Preparado? Preparado. Então vamos lá, quem mandou pra gente foi a Eliane e ela escreveu assim: meu nome é Eliane e tenho 25 anos. Faz 6 meses que me converti e me batizei. Apesar de ler a Bíblia e ter uma vida com Deus, eu sempre evito me envolver nos problemas alheios. Toda vez que alguém da igreja me pede conselho, oração ou ajuda, eu tento fugir de alguma forma. Eu me sinto egoísta e sei que não está certo, mas não consigo agir diferente. O que posso fazer? Olhar para a própria Bíblia Sagrada, né? E adotar a postura de Jesus. Muitas das vezes, assim como você mesmo falou no primeiro bloco, que a gente olha muito para si, né? A gente começa a agir muito ali para nós mesmos, a salvação é só para mim e tal. Quando a gente vê pela própria palavra evangelho, que significa boas novas, isso é as notícias, né? A gente sabe que o evangelho não é para a gente, mas sim para o outro. Então, se a gente começa a adotar essa postura pela Bíblia, entendendo o que a gente pode fazer ali, como a gente deve servir o corpo de Cristo, como a gente deve servir um ao outro, é o ideal. É o ideal. No caso aqui da Eliane, ela colocou assim, né? Sempre evito me envolver nos problemas alheios. Aí eu até lembrei de um versículo, né? Porque em Provérbios 26, 17 vai falar: quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa, ou seja, vai ser mordido, né? Então, você se meter em questões alheias é uma coisa, só que aí ela mesma continua contando. Mas toda vez que alguém me pede conselho, oração ou ajuda, ou seja, a gente vê que as pessoas estão procurando ela. E não é as pessoas em si, claro. A pessoa ela vai observar a sua conduta, vai ver, poxa, eu posso confiar nessa pessoa, eu posso abrir meu coração, uma pessoa de Deus vai me ajudar, vai me dar um conselho dentro da palavra, vou ouvir ali a voz de Deus através daquela pessoa. Isso parte dela, mas também o próprio Jesus é quem envia essas pessoas, então que você olhe para isso com mais seriedade, que nesse caso você não está se metendo em questões alheias. As pessoas estão vendo em você alguém com quem elas podem pedir uma ajuda. Ela falou que tem 6 meses que se converteu, mas tem aquelas pessoas que é uma conversão radical, né? Sim. E com 6 meses, a pessoa já está ali ativa, já está se envolvendo e as pessoas de fora observam e vêem uma pessoa de confiança. Então, que você possa se pôr a ajudar mais essas pessoas, porque você recebeu do Senhor de graça, não é? De graça recebeste... E de graça tem que dar. De graça você tem que dar. Está na Bíblia, né? Aquilo que você recebe do Senhor, essa dádiva que você recebeu, até mesmo se não for algo da palavra, mas eu digo assim, de dons, de talentos, isso também foi Deus quem te deu. Então, que você possa disponibilizar isso para as pessoas. Como eu falei no bloco anterior, o seu relacionamento horizontal com as pessoas somente reflete o seu relacionamento vertical. Então, se você recebeu do Senhor essa dádiva, então que você possa demonstrar para as pessoas isso também. Você foi abençoado, abençoe outros. Sim. O evangelho não é para acabar em você. Você quer ser cheio de Deus para quê? Tudo bem, é um desejo ótimo, que você continue assim. É algo genuíno que o ser humano tem, né? Então, que você busque sim ser cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus. Mas para quê? Para terminar em você?
Não, tem que espingar no outro, transbordar no outro, que você possa encher outras vidas também. Deus quer te usar e apesar de serem só 6 meses, que você tenha uma vida longa com Cristo e que seja muito usada. Então, se as pessoas estão vendo em você uma confiança, uma pessoa de Deus com quem elas podem pedir ajuda, que você se esforce para abrir o seu coração, né? Porque existem várias esferas de ajuda que você pode dar. Até vou entrar nisso um pouquinho mais depois, mas eu queria ler sobre Marcos 2 para você, onde fala assim no versículo 3, e vieram ter com ele conduzido um paralítico, trazido por 4 amigos. Versículo 4, e não podendo aproximar-se dele por conta da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha o versículo 5. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Depois a gente vê que Jesus realmente ali curou o paralítico, ele saiu carregando aquilo que prendia ele saiu dominando sobre aquilo, né? Andando completamente curado. Então a gente vê que Deus vai usar pessoas, o diabo também usa pessoas, mas eu não posso me excluir e me fechar numa bolha, sendo que Deus também vai usar pessoas para abençoar a minha vida, como Deus vai usar a minha vida para abençoar pessoas. É um ciclo contínuo, é o corpo de Cristo cooperando, né? Então a gente vê que a sua vida pode impactar até na salvação de outra pessoa. Aqui os pecados foram perdoados. Você pode impactar na cura de outra pessoa, não por você, mas sendo um canal por onde flui o poder de Deus, né? Mas a gente precisa se deixar ser usado. Não coloque limitações no agir de Deus, no poder de Deus, no que Ele quer agir na sua vida. Tenho certeza que são propósitos lindos, mas a única pessoa que pode impedir o agir de Deus é você, botando limitações. Então não faça isso. Deixe Deus te usar, tá bom? Deixa Deus usar a sua vida para poder abençoar e só cooperar e crescer no corpo de Cristo. Vamos continuar aqui nosso assunto? Tô falando muito, não posso. Eu vou fazer uma pergunta importante, pode ser dúvida de quem está assistindo também. Como que eu posso cumprir com a palavra e realmente ajudar, cooperar com o meu próximo, levando o fardo dele, mas sem também me sobrecarregar? Teria conselhos práticos na Bíblia sobre isso? Com certeza, até trazendo um pouquinho sobre a dona Eliane. Muitas vezes a gente não quer partilhar a palavra ali porque a gente pensa com um aspecto humano mesmo que a palavra é nossa, né? E aí, por conta disso, a gente se sente tímido, então, não sei como é que eu vou falar. Mas a palavra não é nossa, a palavra vem do próprio Deus, né? E é por conta dele que há poder, né? Sim. Então, trazendo um conselho prático para isso é se permitir realmente ser usado, né? A palavra fala sobre Jeremias mesmo, que Deus vira para Jeremias e fala, abre a tua boca e eu a encherei. Então, Jeremias só tinha que ir lá, abrir a boca, ia vir o Espírito Santo e ia agir através dele. A gente que põe, né, muitas limitações. Às vezes, eu não sei como é que, o evangelismo, por exemplo, eu não sei como é que eu vou chegar naquela pessoa e o que eu vou falar. Vai. A gente precisa ter a atitude de ir e assim o Espírito Santo age, né? A fé, até o missionário fala sobre isso, né? Que a fé é um substantivo, mas crer é um verbo, né? E o verbo é uma ação. Então a gente precisa ter essa ação de ir lá e cumprir aquilo que Deus já fala. Sim, apesar de limitações, se você tem essa questão do evangelismo, por exemplo, começa a se expor a isso gradativamente. Então, vá ao lado de uma pessoa que já está, de repente, acostumada, né? Faz há mais tempo, vai aprendendo, mas também não deixe de fazer da forma como Deus te dirigir, não é verdade? Sim, então, dê liberdade ao Espírito Santo. E como eu estava até falando, como que eu posso, então, carregar o fardo do outro, mas sem também me sobrecarregar? Sem ficar mal pro meu lado também. Existe alguma coisa ou eu posso levar o fardo de todo mundo? Isso é muito complicado. A gente pode ajudar, mas a gente não pode tomar todas as dores do outro, né? Cada um, por mais que a gente seja um corpo, cada um meio que tem a sua vida e a sua própria salvação. Não tem como eu começar a tomar e aquilo gerar dores em mim, aquilo começar a me prejudicar, né? A gente pode ajudar, mas a atitude do outro que vai determinar se a situação vai mudar ou não. É como Paulo vira para Timóteo mesmo e fala, Timóteo, aqueles que ouviram a sua palavra, esses serão salvos.
Então, Timóteo não adiantava ele ficar pregando, mas se as pessoas não dessem ouvidos, o que ia gerar? Não haveria salvação. Sim. Ele chega mesmo a falar até também para Tito, acho que no capítulo 3, se eu não me engano, que Tito fale até no máximo 3 vezes, mas as pessoas que não quiserem, você já, sabe, se afasta um pouco, porque não adianta a gente tomar tudo para si e a gente tentar salvar todo mundo e aí acaba não salvando ninguém. Sim, até complementando o que você falou, eu cheguei a anotar aqui 2 conselhos práticos. O primeiro é a oração, porque a pessoa, seja você com a sua própria carga, seja você ajudando outra pessoa, na presença de Jesus é onde você pode deixar essa carga, onde você troca de fardo e você pega o fardo do Senhor que é mais leve. Então, seja você com as suas questões ou você auxiliando outra pessoa e cumprindo com a palavra, né, de levar a carga uns dos outros, mas que você tenha essa consciência de sempre levar isso em oração, porque é na oração aonde você deixa esse peso, aí não é mais você carregando isso sozinho, mas você auxiliando alguém. De repente aquela pessoa não atingiu uma maturidade espiritual, de repente ela está pedindo ajuda em uma questão em que ela se vê fraca e ela quer alguém para auxiliar nessa carga, nessa caminhada. Corpo de Cristo, estamos aí para isso, né? Então, essa pessoa está confiando em você, mas não se sinta sobrecarregado. Leve sempre na presença do Senhor. E o segundo ponto foi até o que você trouxe, que a gente não precisa cuidar de todo mundo. Até o pastor Michael pregava sobre isso numa reunião e ele falou, né? Aquele que não tem cuidado dos seus e principalmente os da sua casa. Então, fala dos seus. O próprio Jesus falou, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Aquele que vier a mim. Então você vê que existe uma questão aqui, que era o caso da Eliane. As pessoas estão vindo até ela, as pessoas estão pedindo ajuda. Então, que ela tenha esse coração em poder ajudar e Deus vai usar a vida dela. Então, a gente tem muito a aprender aqui. Você tem que ajudar aquelas pessoas que são próximas a você, aquelas que Deus envia até você. E antes de encerrar, como eu até comentei que iria falar sobre isso, da ajuda, né? Existe 3 instâncias aqui. A primeira seria a espiritual. A gente leu o caso aqui do paralítico e ele não creu sozinho. Jesus viu a fé dos amigos e ali ele teve os pecados perdoados, né? Ou seja, ele teve a chance ali da salvação, a oportunidade, né? Em Mateus 18, no versículo 19, vai dizer assim, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que estás no céu. Versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então Deus busca por pessoas que se colocam na brecha, pessoas que são intercessoras, que levam a carga uns dos outros, espiritualmente falando aqui. E só para complementar também essa parte espiritual, se a gente for ver o chefe dos copeiros, até para trazer uma reflexão para você, José interpreta o sonho dele em Gênesis 40, 13. Dentro de 3 dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era copeiro. Aí olha o que José falou. No versículo 14, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Ou seja, ele pediu para que o copeiro, quando fosse ali exaltado, fosse o seu intercessor entre José e o faraó. E sabe quanto tempo que isso levou para se lembrar? Foram 2 anos. 2 anos. Então aqui até trago uma reflexão para você, né? Aquelas pessoas que pedem ajuda em oração para você, será que você realmente ora? Será que você só ora daqui a 2 anos, quando lembra? Então fica essa reflexão para você, porque se estão te pedindo ajuda, é porque estão vendo em você alguém capaz ali pelo Espírito para poder ajudá-la. A segunda instância de ajuda emocional, né? Pensa no caso desses paralíticos, eles estavam conversando com um paralítico para ir até Jesus, imagina para convencer. Aí chega lá, a casa tá cheia de gente, para convencer, não vamos desistir. E no caso da Eliane, as pessoas procuravam não somente oração e ajuda, mas também conselhos. Isso também impacta no emocional. Então, a gente não pode deixar o emocional governar, mas o emocional tem que ter saúde. Deus também nos usa para poder ajudar no emocional de outras pessoas. E para finalizar, a terceira instância é o físico, né? A ajuda no plano visível, no plano tangível, porque venhamos e convenhamos, há muito mais também para fazer do que apenas orar.
Orar é muito bom, orar tá ótimo, tá dentro da instância espiritual. Mas existe uma cesta básica, Sim. existe um currículo para você entregar e indicar a pessoa, não sei. O ID, né? O ID, existe a parte visível. Tem muito mais que a gente pode fazer para ajudar o outro do que apenas orar. Não é que orar não é suficiente, mas você pode fazer um pouquinho mais. Se Deus te deu condições, se Deus te chamou, lembra, na palavra fala, Ele dá o querer e também dá o efetuar. Falei muito de novo! Guilherme, faz aquele convite especial. Você é lá do apoio dos jovens que vencem de Campo Grande, veio de longe e quem é da região ali tem como se concentrar em um só lugar, né? Me fala aí o dia, o horário, aonde que acontece e também mídias sociais. Fica à vontade. Você que é de Campo Grande, você é nosso convidado especial para estar conosco nesse mesmo domingo. Avenida Cesário de Mello, 2245, às 15 horas. Todo domingo tem um grupo jovem lá te esperando para te receber de braços abertos. E se você quiser acompanhar a gente, @JQV Campo Grande RJ no Instagram e Facebook JQV Campo Grande RJ. Perfeito! Muito obrigada, Guilherme. Deus abençoe e seja uma bênção lá em Campo Grande. E você aí de casa, não se canse de fazer o bem. Outra instrução da palavra. Ah, mas estou cansado. Ah, mas fulano não me retribui. Não se canse de fazer o bem, hein? Um dia você ajuda, no outro você é ajudado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!